Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a direção da casa, a Luz Divina, pela confiança, oportunidade de estudo e aprendizado. O estudo da nossa palestra se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, tendo como tema, perdoai para que Deus vos perdoe. A doutrina espírita, com muita propriedade, amplia o entendimento que nós, criaturas, temos do nosso Criador. Já não é mais aquela figura do Deus antropomórfico, apontando e determinando como as coisas devem ser feitas. O entendimento de Deus é muito mais amplo e a própria doutrina espírita tem limites na compreensão. E esse limite nos é trazido pela própria capacidade intelectual que nós temos. Então, o entendimento de Deus está no limite da nossa intelectualidade, mas não é só isso. É sabido pela doutrina que quanto mais avançarmos nas questões morais, principalmente, mais ampliaremos a nossa percepção sobre não mais quem é Deus, mas sim que é Deus. E nesse trecho, quando fala, perdoai para que Deus vos perdoe, nós sabemos que as leis divinas, perfeitas, lei de amor vigente por todo o universo, e o universo é infinito. Veja como amplia a nossa percepção sobre esta questão. Vamos avaliar e tentar entender melhor Deus e essa questão de perdoar. Para que Deus vos perdoe, é óbvio que Deus nos deu a vida, e a partir deste momento, temos então toda uma possibilidade de crescimento, enquanto criaturas. Somos criados simples, ignorantes e perfectíveis. A simplicidade está muitas vezes ligada à questão de termos sido criados puros, porque tudo que Deus criou é puro, é perfeito, mas nós não estamos perfeitos, porque Ele quis que pudéssemos nos esforçar individualmente, cada um de nós, para podermos avançar nessa escala evolutiva do ser imortal. Então, se Ele nos criou simples, ignorantes no sentido de desconhecermos a nós próprios, enquanto ainda princípios inteligentes, mas quando adentramos no reino hominal, passamos a ser espíritos com todos os atributos que um espírito tem. Passamos, então, a sermos protagonistas do nosso desenvolvimento. A partir de então, até os dias atuais, tivemos uma série de oportunidades de desencarnar, de reencarnar, de errar muito, de acertar também. E este é o balanço patrimonial do ser imortal, do espírito, na atual existência. Temos que estar sempre buscando ampliar esse entendimento de quem somos, entendendo que tivemos, sim, uma trajetória, cada um individualmente com a sua trajetória. Nenhum dos nossos caminhos foi igual. De forma categórica,
A doutrina espírita nos afirma isso, mas que devemos, então, agora, perceber que esse avanço no conhecimento de nós mesmos vai também permitir entender que Deus não pune ninguém. Quando percebemos isso, observamos também que não há necessidade de interpretar, dentro dessas leis divinas, dentro da lei de causa e efeito, e que cada um corresponde à sua responsabilidade pelo que fez, pelos pensamentos, pelas ações. Então, nós colheremos bons frutos ou frutos amargos, mediante a nossa semeadura. Então, aquilo que eu semear dentro da lei de causa e efeito, de maneira imediata ou não, de maneira parcelada, porque a misericórdia de Deus permite que eu, enquanto indivíduo que cometi os meus erros, possa resgatar, fazer o meu processo de redenção espiritual, me arrependendo, passando pelas expiações, pelas provas que me competem passar e reparando as minhas falhas. Permite, então, que esse processo se dê na medida da capacidade de cada um. Trabalhar para construir uma vida nova, uma vida pautada em sentimentos novos, atitudes novas e comportamentos novos é o que aqui estamos buscando com o entendimento de hoje, quando se fala: perdoai para que Deus nos perdoe. Preste atenção nesta frase. Se você não consegue pensar desta forma, e sim, eu jamais vou, então você vai viver sempre em sofrimento, porque como você não quer ser feliz, se você não resolver as questões internas que você traz? Porque não perdoar uma ação que o outro tenha praticado contra você é continuar pensando nessa situação a vida toda, levando essa bagagem, esse fardo pesado que Jesus coloca. Então, buscar esse arrependimento, essa reparação, o auto-perdão, é buscar conforme a doutrina vai nos trazer aqui nas explicações deste capítulo. Aquilo que Jesus coloca: tudo que queireis que os homens vos façam, fazei-o a eles também. Como que você vai querer que a pessoa te perdoe um ato que você tenha causado, uma ofensa que você tenha praticado, ou uma outra situação qualquer, se você não é capaz de perdoar? Mahatma Gandhi fala sobre isso. Dizia que nunca se sentia ofendido, que ele nunca teve que perdoar, porque nunca se sentiu ofendido. Mas a questão é que nós ainda não somos seres iluminados, ainda não estamos numa condição evolutiva melhor, ainda trazemos muitas imperfeições conosco, muitas más tendências, conforme Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o outro praticou uma ofensa que nós julgamos ser uma ofensa, porque atingiu o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade, conforme a leitura que falou neste sentido: se o vosso irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele somente. Mas em muitas vezes nós queremos colocar até nas redes sociais. Queremos exigir do outro, mas nós não temos a capacidade de fazer melhor. Portanto,
não devemos colocar uma situação para o outro fazer se nós ainda não estamos preparados para buscar. Então, amar conforme Jesus nos ensinou. Tudo que quereis que os homens os façam, fazei-o-vos a eles. Somos nós buscando o primeiro passo, buscando trabalhar o exemplo desse ensinamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, fazei o que queres que seja feito pelo outro, colocando em prática tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda regra. Certamente estaremos decidindo pelo caminho do sacrifício, abraçando a causa do aperfeiçoamento espiritual, a que todos nós estamos destinados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Conforme capítulo 5, versículo 7 de Mateus. Ser misericordioso é compadecer-se da dor dos semelhantes. Isso é ter misericórdia para com o outro. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o sentido da caridade, conforme entendia Jesus. E a resposta: benevolência para com todos, ser benevolente, ser caridoso, ser misericordioso com as imperfeições alheias, compreender as necessidades de seus semelhantes e saber perdoar. É ser bom, é amar a Deus. Podemos concluir que pode-se fazer o bem sem ser bom, mas é impossível ser bom sem fazer o bem. Isso é um processo para todos nós buscarmos a compreensão. Uma boa reflexão e uma boa reunião.